Graça e paz em Cristo Jesus. Vamos abrir as Escrituras em Isaías capítulo 12, de 1 a 6. Isaías capítulo 12, 1 a 6. Diz assim a palavra autoritativa, inerrante e suficiente de Deus. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Oremos. Deus bendito, Deus santo, Deus da aliança, nesse domingo, dia do Senhor, nós nos alegramos ao abrirmos a tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito nos auxilie na compreensão de toda a verdade. Colocamos as muitas famílias de luto, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, em relação a essa pandemia. Ó Deus, pedimos pelos profissionais da saúde, pelos nossos irmãos do grupo de risco que ainda não podem estar na igreja, e que a tua palavra, que sempre, ó Deus, edifica as nossas vidas, possa assim nos confortar nesse instante. Rogamos assim pela ação do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito interessante e muito importante quando nós analisamos o nosso contexto. É claro que toda a palavra de Deus, como diz Paulo lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, ali ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas temos vivido um período muito delicado, e aqui nós temos então um texto que trata sobre uma esperança que o próprio profeta Isaías não contemplou, mas ele sabia pela inspiração divina que isso iria acontecer. Então aqui ele traz um cântico, é como se aqui nós tivéssemos um salmo dentro do profeta Isaías, e aqui ele louva a Deus, ele já começa dizendo que Israel iria orar. Observe que a primeira palavra é orarás, no futuro. Ele deixa bastante claro que isso vai acontecer pela sua fé no Senhor. Evidentemente, queridos, nós sabemos que pela providência do Senhor essa pandemia alcançou o mundo, mas que pela glória de Deus, pelo seu poder, isso pode sim passar sendo da vontade de Deus, e por isso nós precisamos nos alegrar no Senhor e depositar nele a nossa esperança. Queridos, quem era o profeta Isaías? Segundo o capítulo 1, verso 1, ele era filho de Amós. Ele foi profeta tanto no reino do sul, que tinha 2 tribos, quanto também no reino do norte. Como fica claro ali em Isaías 4:7, ele também profetizou no norte. Ele iniciou o seu ministério por volta do ano 740 antes do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele exerceu um ministério de 47 anos, para ser bem preciso. Os reis de sua época, os reis em Judá foram Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E o rei Jeroboão foi rei em Israel, na região do norte, que a capital era Samaria. Isaías significa Jeová é a salvação, algo muito peculiar também a mensagem do seu livro, porque entre todos os profetas do Antigo Testamento, ele é aquele que mais trata sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, e entre esses reis eu já citei aqui o rei Acás, e o rei Acás é um personagem muito importante para se compreender a mensagem desse 12º capítulo. Acás foi o rei de Judá, ele foi rei ali nas 2 tribos do sul.
a capital era Jerusalém. Ele foi o 12º rei de Judá. Ele reinou do ano 736 até o ano 716 a.C. Ele começou o seu reinado com 20 anos de idade. Todavia, segundo o segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 28, ele foi um dos piores reis de Judá, mesmo ele sendo filho de um rei muito piedoso. Ele foi filho do rei Jotão, que foi um homem piedoso e muito temente a Deus. Queridos, aqui esta passagem, assim como também o capítulo 7, vai nos trazer um contexto de guerra. E eu quero que você se lembre, você com certeza já leu essa passagem, já leu também ali o segundo livro das Crônicas, que vai tratar sobre esse episódio, mas há uma guerra. A tribo de Efraim em Israel se une à Síria e os dois tentam lutar contra Israel. E a Síria era um dos maiores impérios naqueles dias, e a tribo de Efraim se une a ela. Segundo o capítulo 7, o versículo de número 2 até o versículo de número 9, quando essa informação chega até a pessoa do rei Acaz, ele fica temeroso e esse medo é muito profundo. Então Acaz vai receber a visita do profeta Isaías, e o profeta Isaías vai recomendá-lo a crer no Senhor e no seu livramento. Queridos, o rei Acaz era um homem extremamente idólatra. Ele instituiu a idolatria de maneira contundente em Israel, mesmo seu pai tendo sido um homem temente a Deus e que o ensinou no caminho da lei de Deus. Pois bem, o profeta Acaz não acredita naquilo que Isaías, profeta de Deus, lhe orienta. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aliança com a Síria. A Síria, naquele contexto, era o maior império do mundo, mas além disso, a Síria era o pior inimigo do povo de Israel. Queridos, isso aconteceu no ano 734 antes do nosso Senhor Jesus Cristo. O ano 734 é o segundo ano do reinado do rei Acaz, e ele então não confia na palavra de Deus, naquilo que Isaías lhe disse, mas para lutar contra Efraim e contra a Síria, ele prefere se unir à Síria e não obedece à lei do Senhor por meio do profeta. Queridos, isso acontece 12 anos antes da vitória da Síria invadindo Samaria. No ano 722 antes de Cristo, ou seja, 12 anos após esse episódio, o que acontece é que Samaria é invadida pela Síria e as 10 tribos do norte são tomadas por aquele império, o império assírio. Agora eu quero que você observe que ele preferiu, o rei Acaz, não confiar em Deus e confiar assim no império ímpio. Queridos, e quando nós pensamos nessa perspectiva da confiança e quando nós pensamos nessa perspectiva da salvação, se lembre, nós precisamos sim tomar todos os nossos cuidados em meio ao contágio dessa pandemia, mas a nossa esperança precisa ser o Senhor. Queridos, o rei Acaz, ele é um exemplo entre muitos do Antigo Testamento de reis que acham que Deus não é a resposta, que acham que as suas próprias estratégias militares e bélicas podem assim resolver todas as coisas. Queridos, por isso o profeta Jeremias vai dizer que é maldito o homem que confia no homem, mas que em Deus nós devemos e precisamos depositar nossa esperança. Por isso, então, nesse capítulo de número 12, nesse contexto terrível, quando Isaías está triste porque o profeta Acaz não confia em Deus e confia sim na Síria, um reino que possivelmente seria ruim contra o povo de Israel, e isso se estabelece de maneira verdadeira 12 anos após, invadindo e levando Israel cativo. O Senhor vai trazer uma palavra de refrigério, de consolo, de conforto. Lembre-se lá da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, quando a Escritura diz que o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o Deus de toda a consolação. E essa consolação, ela se estabelece sobre a promessa de um reinado diferente, um reinado que se fundamenta na própria pessoa de Deus. Você se lembra que os 3 ofícios do Antigo Testamento, sacerdote, profeta e rei,
todos apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o perfeito sacerdote, o perfeito profeta e o perfeito rei. À luz disso e de todo esse contexto, eu gostaria que nós meditássemos sobre o seguinte tema: a promessa da justiça real. A promessa da justiça real, um reino verdadeiramente justo. Em primeiro lugar, o justo reinado messiânico. O justo reinado messiânico. Olha o que diz o verso 1. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Observe que o profeta diz que Israel vai orar porque o conforto, porque o consolo de Deus irá os alcançar. Ele tem isso como uma grande convicção. Mas observe que ele trata também sobre a ira de Deus. Aqui ele trata sobre a justiça de Deus, que é um dos seus atributos. Queridos, Deus, ele se manifesta nas Escrituras sobre o seu grandioso ser por meio dos seus atributos. São 16 atributos e a glória de Deus é justamente a união entre todos esses atributos. E aqui o grande ponto a se destacar é que o texto fala de justiça e depois fala sobre consolação. Primeiro, então, nós temos que tratar sobre a justiça de Deus, que é um dos atributos menos apreciados dos nossos dias. O reverendo mestre Ageu Cirilo de Magalhães Filho, que é o diretor do seminário lá de São Paulo, José Manuel da Conceição, seminário presbiteriano, ele escreve sobre a justiça. Justiça é santidade em ação. A santidade de Deus é manifestada no tratar retamente com suas criaturas. A justiça é a obediência a uma norma reta. Observe, a santidade de Deus é manifesta no tratar retamente com suas criaturas. Então o povo de Israel, e não apenas o rei como seu representante, eles deveriam ser castigados por não confiarem em Deus. Mas o que é interessante aqui é que você precisa se lembrar que como Deus é bom, misericordioso, ele também é justo. É tanto que o Salmo 7 destaca que Deus se ira todos os dias pelos nossos pecados. Mas no verso de número 2, e esse primeiro ponto, o justo reinado messiânico, cobre o verso 1 e o verso 2, o verso 2 diz: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. O profeta inspirado trata sobre salvação, o profeta inspirado trata sobre confiança, o profeta inspirado trata sobre não temer. E já no verso 1 ele falou sobre a consolação. Então esse Deus vai agir de maneira justa, mas ele ainda em certo momento vai confortar o seu povo. Queridos, essa noção era muito clara para o povo de Israel. Olha o que diz Miqueias 6, 6 e 7, esse texto trata sobre a necessidade de se pagar pelos seus pecados, se arrepender dos seus pecados. Miqueias 6, 6 e 7, a Escritura diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Observe que o profeta aqui, Miqueias, foi contemporâneo de Isaías. Ele fala sobre apresentar até mesmo o primogênito, ele fala sobre milhares de carneiros, ele fala sobre muitos ribeiros de azeite. Observe que nada disso seria suficiente para pagar pelos nossos pecados. Aí a própria Escritura vai sempre condenar as nações circunvizinhas de Israel que faziam sacrifícios humanos. Isso foi sempre condenado pelas Escrituras. Isso era muito forte para o judeu por causa do seu apreço, o seu respeito, o seu temor e a sua compreensão da lei. Olha o que Levítico 17:11 diz: porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, é o sangue que fará virtude ali de produzir a expiação.
Queridos, e lá no Novo Testamento, a Escritura nos diz em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso, todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram sombras do sacrifício perfeito de Cristo. Por isso, lá no Novo Testamento também, o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta que o Senhor Jesus Cristo é propiciação pelos pecados dos eleitos de Deus. Ah, queridos, mas qual seria a escolha de Acaz? Confiar na Assíria ou confiar no pacto com Deus? O pacto que Deus havia estabelecido com Abraão, desde Gênesis capítulo de número 12, e depois esse pacto é fundamentado pela circuncisão no capítulo 17. O mesmo pacto que eu e você temos com o Senhor por ato do nosso batismo. Queridos, em meio a essa pandemia, nós precisamos orar pelas autoridades, nós precisamos usar a máscara, nós precisamos fazer uso assim de todos os recursos necessários para a nossa proteção, mas a nossa confiança é no pacto que Deus tem com o seu povo. Se for para adoecermos, nós iremos, mas em todas essas circunstâncias nós não iremos tentar a Deus e nos lembraremos que temos algo muito maior a agradecer, que é esse justo reinado do Messias. E agora eu queria apresentar esse reinado do Messias de maneira gloriosa em outro contemporâneo de Isaías. O profeta Oséias também foi contemporâneo de Isaías. Oséias 5, 13 e 14, a Escritura diz, Oséias 5, 13 e 14. Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-lo-eis, e não haverá quem os livre. Observe que é o mesmo contexto. Aqui você tem a Síria e Efraim contra a nação de Israel, e Judá recorrendo à Síria por meio do profeta Isaías, orientando ao rei Acaz, mas ele tomando a decisão equivocada. Mas agora observe que Deus diz que ele será um leão contra Efraim, ou seja, contra os povos inimigos de Deus, assim unidos à Síria, e também a Síria, que possivelmente, e 12 anos depois, verdadeiramente foi um grande inimigo contra o povo de Israel. Mas o Senhor diz que será um leão contra Efraim, que o juízo se manifestará de maneira contundente. Mas preste atenção, um leãozinho para a casa de Judá. Ah, queridos, essa expressão leãozinho recorre-nos lá a Gênesis 49, quando Jacó está abençoando todos os seus filhos antes de morrer, e ele diz que da tribo de Judá vai surgir um leão, um leãozinho. Esse é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Ele é o rei verdadeiro, ele é o cumprimento da promessa da justiça real. E nós já vivemos nesse reino desde a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, um reino não humano, mas um reino espiritual, que não vem com visível aparência, mas o próprio Cristo disse isso no Evangelho, e lá no Novo Testamento também, em Apocalipse 17, a Escritura chama Jesus de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É nele que nós devemos lembrar que a promessa se cumpre e depositar toda a nossa esperança. Quem governa esse universo é Jesus. Comentando todo o texto, o reformador genebrino João Calvino comenta: o pensamento nesse cântico é que Deus, embora justamente ofendido com seu povo, satisfaz-se em afligir-lhe um castigo moderado. Ele também se mostra disposto a ser pacificado. Observe, o juízo de Deus é moderado. Sim, no ano 722, Israel, as 10 tribos do norte, são levadas cativas pela Síria. No ano 586, Judá é levado cativo durante 70 anos por Nabucodonosor, mas o povo volta para a terra prometida por causa
da promessa de Cristo, por causa do leãozinho de Oséias, capítulo 5, versículo 14. Queridos, em meio a todas essas coisas, Paulo nos ensina aquilo que o mundo enfrente, a igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. Queridos, mas em segundo lugar, aqui no verso 3 nós observamos sobre o tema a promessa da justiça real. Em segundo lugar, o justo trono messiânico. O justo trono messiânico. Verso 3. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Queridos, o uso da água como uma fonte de salvação, como uma fonte de refrigério, é uma metáfora usada muitas e muitas vezes no Antigo Testamento, e isso é perfeitamente comum e compreensível, porque Israel está numa localização onde há muitos desertos, e é um país eminentemente seco, e onde as temperaturas são altas. E aí lá em Isaías 55, versículo 1, nós temos uma grande profecia sobre retirar as águas da salvação. Também no Salmo 42, 1 e 2, um salmo muito conhecido, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma pelo Senhor. Não estou citando todo o texto, mas a ideia central. Queridos, então você observe que o verso 3 de Isaías 12 diz que mesmo que Acaz decida não obedecer a Deus, Israel será redimido. E aí, queridos, você se lembra também que no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo é apresentado como a água da vida. Lá em João 4,14, na sua conversa com a mulher samaritana, o Senhor Jesus Cristo diz no verso 14 que ele poderia dar uma água que ela jamais teria sede se experimentasse. E essa é a própria pessoa de Cristo, a água da vida. Queridos, o reverendo doutor Jan Heidelbus, no seu comentário, ele diz que em anos posteriores se tornou costume cantar esse cântico na festa dos tabernáculos, enquanto o povo tirava água ali do poço de Siloé, como na referência lá de João 7,37. Então esse cântico se tornou algo comum para Israel cantar, assim como os 150 salmos, assim como também os salmos de romagem, 120 a 134, que o povo entoava enquanto saía ali em direção ao templo para louvar a Deus. João 7, verso de número 37, nos mostra que o povo cantava esse cântico enquanto retirava a água ali do poço de Siloé. Ah, queridos, vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Queridos, uma salvação muito maior do que a condição clínica da pandemia ou de qualquer enfermidade, mas a condição espiritual de estar em relacionamento verdadeiro e fidedigno com Deus. A minha pergunta para você é: você tem certeza da sua salvação? O Espírito Santo já fez com que o seu coração assim recebesse da água espiritual, da água do Espírito, como Cristo também ali conversa com Nicodemos no capítulo 3 do seu Evangelho sobre a narrativa de João. O reverendo doutor Gerard Van Groningen, comentando esse texto, ele diz: Isaías reconheceu a ira de Yahvé contra o seu povo, mas também tinha certeza, depois de proclamar a mensagem relativa ao filho governante, que governaria e julgaria em justiça, retidão e fidelidade. Ele recebeu a garantia de que a ira de Yahvé não permaneceria sobre o povo do pacto por todo o tempo. Salvação e conforto certamente viriam para aqueles que confessassem em Yahvé e gozassem de sua presença em confiança, do santo que é verdadeiramente Emanuel, o grande santo Deus no meio do seu povo pecador. Queridos, Cristo é o Emanuel, o santo Deus no meio do seu povo pecador. Por isso Jesus Cristo se apresenta como a água da vida, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 12, versículo 3. Essa é nossa verdadeira esperança. Mas em terceiro e último lugar, com base nos versos 4 a 6, nós temos o justo domínio messiânico. O justo domínio messiânico. Eu não vou ler todos os 3 versos, mas gostaria de ler apenas o 4, que diz: Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome,
tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Observe agora que todos os povos iriam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, cumprindo ali o texto de Gênesis 12, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Atos 1:8, Evangelho de Mateus 28, 18 a 20, mostra isso, o Evangelho saindo de Jerusalém e indo até aos confins da terra. Mas o verso de número 6, ele também é maravilhoso, porque ele vai tratar sobre a habitação de Sião sendo conhecida pelos outros povos. Diz o verso 6, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. O puritano Matthew Henry, comentando o verso 6, ele diz, aqueles que receberam favores distintos de Deus deveriam estar mais ansiosos e zelosos para louvá-lo. A igreja do Evangelho é Sião. Aqueles que possuem um lugar e um nome na igreja devem se dispor a anunciar o conhecimento de Cristo a muitas pessoas. Observem, devem se dispor a anunciar Cristo a muitas pessoas, vendo os versos 4 a 6 de Isaías 12 se cumprindo na pessoa de Cristo e o domínio do reino messiano alcançando até os confins da terra. Quando ele fala aqui sobre ter um nome na igreja, não está associado na realidade a ser um oficial, um pastor, presbítero ou diácono, mas ter o seu nome no hall de membros. É claro que aqui, não na perspectiva apenas de uma igreja local, mas ser membro da igreja invisível de Cristo. Mas o reverendo Matthew Henry, o puritano, ele continua, ele diz o seguinte, o habitante de Sião, aqui é muito importante, a palavra no original é feminina, que o sexo frágil seja forte no Senhor e o louvor da sua boca será aperfeiçoado. Então aqui está traduzido como o habitante de Sião, mas deveria estar traduzido como a habitante de Sião. Observe realmente aqui que a palavra no original é feminina, mostrando de maneira clara a fraqueza da igreja. Quando a Bíblia trata da mulher como sexo mais frágil, é clara no que diz respeito à sua estrutura física. Os dois são homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. Mas aqui nós temos uma outra perspectiva que se cumpre perfeitamente no Novo Testamento, onde Cristo é apresentado como noivo e a igreja é apresentada como a noiva do Cordeiro. Ah, queridos, então nós estamos vivendo a manifestação do domínio messiânico. Nós estamos debaixo do seu trono e nós estamos debaixo do seu reinado. Essa profecia já se cumpriu no que diz respeito à inauguração do reino, desde a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, Números capítulo 23, verso 21, é um texto que fala sobre as aclamações oferecidas no início de um novo reinado, aquilo que os povos, a sociedade, os súditos ofereciam ao seu rei quando ele estava sendo empossado no trono. Ah, queridos, que dirá eu e você, como nós devemos render todo o louvor, toda a gratidão, como nós precisamos orar, como diz o verso 1, em gratidão àquilo que Deus nos deu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Novo Testamento, ele apresenta uma tensão do chamado já e ainda não. Nós já estamos no reino, mas o seu reino ainda não foi concluído, consumado. Quando que o reino de Cristo começou? Na sua ressurreição. Mas ele vai se estabelecer de maneira conclusiva, ele já está presente, mas ele vai se consumar na vinda dele, a sua segunda vinda, o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Por isso essa doutrina do já e ainda não é muito importante no Novo Testamento. O reverendo Dr. Anthony Huckman, comentando sobre o já e o ainda não, ele diz o seguinte: nós estamos no reino e mesmo assim aguardamos sua manifestação completa. Nós compartilhamos de suas bênçãos, mas ainda aguardamos sua vitória total. Nós agradecemos a Deus por ter nos trazido para o reino do Filho que Ele ama e ainda assim continuamos a orar, venha o teu reino. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar, venha o teu reino na oração do Pai Nosso.
É claro que quando ele orou ali, o reino ainda não havia sido inaugurado, porque ele foi inaugurado na ressurreição. Mas agora o que compete a mim e a você é continuar estendendo os estandartes desse domínio messiânico pela pregação do Evangelho. É claro que nós temos que anunciar Cristo a todas as pessoas. Quem vai regenerar é o Espírito Santo de Deus. A mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. Mas a nossa missão, como embaixadores de Cristo, é falar sobre o seu Evangelho e sobre a sua palavra. A minha palavra conclusiva nesse momento: não seja como o rei Acás, deposite toda a sua confiança em Deus, na pessoa do seu Filho Cristo Jesus. Mesmo em dias difíceis como o mundo enfrenta, ou em fáceis, lembre-se, Deus é a nossa salvação. Lembre-se de Números 23, 21 e sempre estabeleça no seu coração muitas aclamações de gratidão a Jesus Cristo, o verdadeiro Rei. A Ele todo louvor e glória. Oremos. Deus bendito, Deus santo, obrigado porque pelo teu pacto nós estamos inseridos nessa aliança gloriosa do governo de teu Filho. Pedimos que o teu Filho bendito, nesse dia especial que é o dia do Senhor, mas durante toda a nossa vida, possa, ó Deus, continuar guardando as nossas vidas e que, como o profeta Isaías, possamos sempre confiar em Ti. Oramos rogando a bênção do Senhor sobre o teu povo, em Cristo Jesus, o nosso Rei, o Rei messiânico, e para a glória dele. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as sempre ricas e fraternais consolações do Santo Espírito de Deus possam repousar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo Israel de Deus, hoje e para todo o sempre. Amém.